Boa tarde a todos e a todas, e sejam todos bem-vindos a essa tarde de aprendizado e de fortalecimento dentro do Evangelho de Jesus. Hoje nós temos a presença do nosso irmão Edson Romão, do Grupo Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada, juntamente com o coral que vamos nos prestigiar nessa tarde. Que possamos estar presentes em coração, em sentimento, para que possamos aproveitar o máximo desse tema maravilhoso. Pai Deus, Pai amoroso. Com certeza sairemos hoje mais fortalecidos do que chegamos. Eu aproveito e peço aos irmãos que, por favor, desliguem os celulares ou coloquem no silencioso, para que a gente possa manter a harmonia durante todo o nosso estudo. E nesse momento eu os convido para me acompanhar a nossa prece para iniciar nossas atividades dessa tarde. Ó Deus Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos dirige e que se faz presente. Agradecemos humildemente a oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, buscando compreender os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E te rogamos, ó Mestre, que derrame sobre todos nós os fluidos que necessitamos para que toque nossos corações o sentido de abrir nossas mentes e nos prepararmos para compreender e vivenciar esses ensinamentos. Que a tua paz, que a tua harmonia, Senhor, esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito boa tarde, muita paz a todos, que tenhamos uma tarde de paz, de serenidade e de amor, pois é isso que nós estamos sempre a buscar, independente de quaisquer coisa. O tema de hoje é Deus, Pai amoroso. Essa palestra ela não é nova. Essa palestra ela tem mais de 5 anos. Eu acho que foi a segunda ou a terceira palestra que eu fiz desde que estou me identificando como espírita. Só que o assunto é sempre atual. Todos os assuntos espirituais, eles são sempre atuais. Então, vamos direto ao ponto. Jesus disse que felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, Jesus aí nos dá um lampejo do que a gente pode almejar no futuro. E o livro dos Espíritos nos mostra que, ao tornarmos espíritos puros, nós veremos a Deus. Conversaremos com Deus, assim como fez Jesus. Acontece que muita gente acha isso algo estranho, principalmente no movimento espírita, porque se tem Deus como algo não pessoal, não tendo uma personalidade específica, ou sendo algo abstrato. Mas não.
diante de toda a informação religiosa e espírita, Deus é um espírito. Não da mesma matéria, como a gente vai ver no decorrer da palestra, que os demais. Tanto que Jesus, ele disse assim: quem me tem visto também. Aí é para alguém responder. Exatamente, amigo. Jesus disse: quem me tem visto também o Pai. Adentrando, mas aí a gente vai assim tentando ser o mais breve possível. Essa é uma das perguntas, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos e talvez a mais profunda, em que Kardec, como um pedagogo e em certos momentos até ali leigo em alguns assuntos que dizia respeito à religião, e não leigo, essa não é a palavra, leigo não, ele conhecia, mas ele duvidava em alguns aspectos, até ele passar por a experiência a qual fez com que ele acreditasse totalmente em Deus. E aí, na codificação de Kardec, logo na primeira pergunta, ele pergunta: que é Deus? A resposta a gente usa de uma maneira bem simples, quando ela na verdade é muito profunda. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão 1 do Livro dos Espíritos. Essa é a resposta que os Espíritos dão a Kardec. Essa resposta que os Espíritos dão a Kardec coaduna com uma resposta que se tem na Bíblia, em quando Deus se apresenta como o eu sou, aquele que causa o que vem a ser, que é o significado do nome de Deus, literalmente na Bíblia. E aí, Kardec mostra, ou os Espíritos mostram para Kardec, que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Dá para entender a profundidade disso? Então, Deus é o ser mais inteligente que existe e ainda causou que tudo que existe viesse através da sua inteligência. É tanto que essa questão ela se aprofunda e mostra a personalidade de Deus, os atributos: onisciente, onipotente, onipresente, eterno e todo bom. Então, uma pergunta é importantíssima para nós, seres humanos: como se dá mais a conhecer, como Deus se dá mais a conhecer as suas criaturas? Essa pergunta é muito importante, né? Essa é uma pergunta que assim os quase 8 bilhões de pessoas que vivem na Terra deveriam se perguntar. Como Deus, ele realmente se dá mais a conhecer as suas criaturas? Porque assim, durante a nossa existência, desde o homem inteligente na Mesopotâmia, há 12.000 anos atrás, existem vários ensinamentos, né?
ensinamentos mitológicos sobre deuses. A mitologia grega traz lá o ensino em que Zeus encabeça. A mitologia dos Vikings, em que Odin encabeça os deuses. E aí vai se enchendo as nações, e cada uma tem uma filosofia, e todas as filosofias vão se agrupando na mente de nós, seres humanos. E aí a gente deveria se perguntar: como Deus se dá mais a conhecer a nós, ou gostaria de se dar a conhecer a nós? Então, é para isso que é importante a pesquisa. Ao pesquisarmos, a gente vai ter uma resposta, tanto do livro mais conhecido no mundo e mais lido no mundo, a Bíblia, como no livro dos Espíritos, pois pode ter certeza, ambos andam juntos. Agora a pergunta de Kardec, já na questão 27, já vai nos ajudando a entender como Deus ele se dá realmente a conhecer a nós, seres humanos. Essa resposta dos Espíritos, ela é bem extensa e bem profunda, mas aqui basta. Kardec pergunta à pleiade dos Espíritos, que lhe auxilia na codificação. Ele pergunta assim: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? O Espírito Verdade responde: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então a resposta é enfática, se explica novamente algo muito profundo, algo científico, em que se explica que há dois elementos gerais no universo, que é a matéria e o espírito. A pergunta de Kardec foi essa, Aí a pleiade dos espíritos, podemos chamar de espírito da verdade, diz: sim, existem esses dois elementos em todo o universo, mas acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então aí a gente vê uma profundidade nessa questão grande, porque realmente, indo para a ciência, o que existe é matéria e energia, que é o que se trata dessa palavra espírito aqui. Essa palavra aqui não se trata do espírito em personalidade, mas sim do fluido cósmico universal, em que rege todo o universo e que, através dos átomos, fez que existisse todas as matérias e tudo que existe, principalmente no planeta em que nós vivemos e que é aquele que vem ao caso. E ele aprofunda: Deus não é feito dessa matéria aí, Deus não é feito desse fluido, não. Deus está acima dessa matéria, desse fluido, e ele é o Pai. O Espírito responde: ele é o Pai, é o Criador. Essa questão, desde o início que eu cheguei no Espiritismo, eu me encantei com essa questão 963. Essa questão, ela responde algo maravilhoso. Questão 963, Kardec pergunta: veja, nós passamos por a questão 1, quem é Deus, 27, mostrando que Deus é um Pai,
E agora Kardec já está na pergunta, que tem 1019 perguntas, a codificação, o Livro dos Espíritos. Kardec já está na questão 963. E agora Kardec faz uma pergunta que é maravilhosa. Ele pergunta: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é Ele muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha, aos seus olhos, alguma importância? Essa pergunta de Kardec é maravilhosa, mas muito mais maravilhosa é a resposta dos Espíritos, que diz assim, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Então a resposta foi muito mais profunda, eu acho, do que qualquer um pensava, inclusive Kardec, porque mostrou que Deus, Ele não se ocupa apenas com nós seres humanos, não. Deus, Ele dá atenção a todas as suas criaturas, absolutamente todas as criaturas. E essa resposta dos Espíritos, para mim pessoalmente, foi um bálsamo, porque eu tenho um costume, há vários costumes na nossa mente, mas eu tenho um costume de às vezes ficar pensando sobre os bichos na selva, os bichos que estão no mato, e às vezes eu assisto aqueles documentários, e vejo a vida animal, como eles vivem, e o que acontece com eles. E eu, incrivelmente, eu tenho uma preocupação, eu fico até pensando, a vivência deles, nas horas de alimentação, na hora de dormir. Eu fico pensando nessas coisas. E aí vem os Espíritos e diz assim, nessa resposta: não se preocupe não. Deus está cuidando de cada um. Está cuidando da sua vida, durante a sua vida. Está cuidando da sua morte. Deus, Ele se ocupa nisso, a cuidar das suas criaturas. Se ocupa pessoalmente, individualmente. Já imaginou? O Criador faz isso. Eita! Agora, não pense que eu vou perguntar os 10 mandamentos de novo não, viu, Paula? Pode ficar tranquila. Chegando a humanidade na sua, vamos dizer assim, adolescência mental, precisando agora de instrução, Deus mostra o seu amor, e esse amor se torna notório quando Ele providencia, por meio da primeira revelação, Moisés, os 10 mandamentos. Há 3.500 anos atrás, Deus providenciou os 10 mandamentos. Mas a gente vai destacar aqui um dos mandamentos. Em algumas traduções ele aparece como o 4º mandamento, mas na tradução original ele aparece como o 5º mandamento. E aí, esse é um mandamento para toda a humanidade, foi dado através de Moisés, há 3.500 anos atrás, mas que é uma lei eterna para todos os tempos. Diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus
vos dará. É o quinto mandamento. Honrar aqui tinha a mesma conotação na época de se honrar ao rei, de se obedecer ao rei, de prestar serviço ao rei. Essa palavra honrar, o vosso pai e a vossa mãe, tinha essa conotação. E foi instituído por uma lei divina para todas as épocas e para todos os tempos. E por que podemos dizer que isso é uma provisão de amor para a humanidade? Esse mandamento nos mostra o interesse amoroso de Deus por nós ao providenciar pais humanos. Os pais, eles deveriam receber a honra a qual o quinto mandamento diz, mas eles também estavam debaixo de lei, e a lei era essa em relação aos filhos. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Eram os 10 mandamentos. Ensina-os com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Veja a lei agora para os pais. Os pais, no quinto mandamento, eles eram honrados por os filhos e eram a lei. E quem desobedecesse a lei na época, incorria em uma pena severa. O que essa lei, como é para todos os tempos, para todas as épocas, a gente sabe que há a lei da ação e da reação, e toda lei desobedecida vai nos custar os devidos dividendos, né? Mas a obrigação agora dos filhos, dos pais para com os filhos, era ensinar a lei de Deus. E não era um ensinamento básico, simplesmente não. E não era só em um período, não. Era constantemente. Essa era a lei para com os pais em relação aos filhos, e também era passível de punição severa os pais que não cumprissem essa lei. Então, qual era o objetivo da lei? O objetivo da lei era esse daqui, ilustrado aqui, ó. Era que o pai, desde o nascimento do seu filho, desse uma atenção especial ao seu filho. Ao seu filho ir se desenvolvendo, seu pai deveria estar sempre presente, o ensinando, o instruindo. Devia se fazer presente constantemente, até que seu filho estivesse dono de si. Era para isso que servia a lei do quinto mandamento, e é para isso que serve. Eita, quem lembra dessa continha? Faz tempo, não faz? Aumentou aí os valores, né? Pouquinha coisa, mas aumentou. O mesmo que eu disse anteriormente vale mais integralmente para essa palestra. Nessa conta aqui, eu presto uma homenagem a meu pai. Tiro esse espaço da palestra para prestar uma homenagem a meu pai, que, na minha visão, cumpriu a sua principal faceta de pai. Imperfeições e erros todos nós seres humanos temos e vamos
ter que pagá-los. Mas aqui nessa parte, eu dedico a meu pai. Então, para mim, meu pai foi um pai amoroso, e aqui eu trago só o sustento material, né? Então, quando a gente vai hoje tomar um café da manhã fora de casa, vai ter que desembolsar, vai ter que pagar. Aqui eu fiz a continha bem por baixo. Se quiser tomar um café mais ou menos, lá em Serra Talhada, R$5, um café mais ou menos, né? Um café com pão com ovo, R$5. Um almoço do mais fraquinho, se a gente for almoçar fora, lá em Serra Talhada, do mais fraquinho, é R$10. O lanche, se você quiser tomar uma vitamininha de banana, que a gente tomava muita vitamina de banana no lanche lá de casa. Ó, o lanche eu botei bem por baixo mesmo, R$4. A janta, a sopa tá mais cara já aumentou a sopa, né? A sopa já tá mais R$10, né? 12, tá vendo? Então eu botei tudo por baixo aqui, né? Então dá R$26 diariamente. 26 vezes 30 dias dá 780. Se a conta estiver errada, né, depois vai ficar filmada aí. Se estiver errado, depois vocês corrijam aí, né? Então, R$26 diariamente por 30 dias, 780. 780 vezes 12 meses, 9.360. 9.360 vezes 18 anos, 168.480. 168.480 vezes 8 filhos, que eram 8 filhos lá em casa. Então, vezes 8 filhos. Ó, a conta já dá R$1.347.840. Isso é muito importante, né? É importantíssimo, porque meu pai cumpriu isso à risca. E aqui eu não estou incluindo remédio, eu não estou incluindo as roupas, o material escolar, que naquele tempo não era de graça, tinha que comprar, e ainda eles tiravam do seu tempo para ser nossos professores particulares. Um professor particular hoje não está barato, não. E eram os nossos psicólogos, os nossos psiquiatras. Não era, Paulo? Era. Tinha vezes assim que só com o olhar que o pai botava para mim, só o olhar, não precisava muita coisa não, só o olhar mesmo já mudava a minha atitude. Mas se minha atitude persistisse, aí entrava o psiquiatra. Agora o psiquiatra entrava mais em mãe. Apesar que em pai entrou assim umas 3 vezes o psiquiatra, mas em mãe entrava mais. E o remédio não era tarja preta não, né? Então, o arranjo familiar instituído por Deus realmente é divino, é para a nossa proteção, é para entendermos o que significa realmente amor. Mas sobre a questão de Deus ser conhecido como Pai, Jesus deixou isso assim bem claro e específico. Jesus foi e é quem mais nos aproxima do conhecimento de Deus como um Pai amoroso. Só nos evangelhos
bíblicos, né? De Mateus, Marcos, Lucas e João, só nesses 4, Jesus se refere a Deus mais de 200 vezes como Pai. Exemplo, Mateus 6,9, ao ensinar a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus. Lucas 2,49, Jesus novamente falando: tenho de estar na casa de meu Pai. Ele está se referindo a Deus. João 14,28, em que Jesus até aqui com essas palavras de Jesus, dá para se entender que Deus não é uma trindade como é ensinado. Deus não é Jesus, Jesus não é Deus. Jesus é Filho. Pois Jesus diz: o Pai é maior do que eu. E Jesus lhe disse, eu acho muito bonito: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ora, veja esse ensinamento de Jesus. Porque na terra, quando a gente vai buscar uma referência de bondade, de caridade, de humildade, de suportar as adversidades e ainda assim mostrar amor, ternura, compaixão, carinho, é Jesus. E ele não quis ser chamado de bom. Ele disse que bom era o Pai. Em Lucas, Jesus diz: porque ele é benigno até para com os ingratos e com os maus. Então, aquela questão de que Deus é um Pai cruel ou vingativo, aqui até biblicamente já está descartado, quando se diz que Deus, ele é benigno, tem amor leal, até para com os ingratos e os maus. E aí no Atos dos Apóstolos tem essa frase que é maravilhosa: somos também seus filhos. Então não é só Jesus que pode chamar Deus de Pai. E ele veio justamente nos ensinar isso, que nós somos filhos de Deus e que nosso Pai, nosso Criador, é um Deus de amor, amoroso. Então, nesse momento da palestra, e hoje eu dei uma carreira, Paulo, porque o coral vai cantar, né? Trouxe o coral para cantar para vocês, né? E eu deixei assim uns 20 minutos para o coral cantar. Eu estou procurando ser rápido. Imagino quando eu não estou procurando, né, Paulo? Diante de tudo que a gente viu até aqui na palestra, é uma pergunta que é inevitável. Quando se vai falar da bondade de Deus, do amor de Deus, não tem como não se fazer essa pergunta. Então, por que há tanto sofrimento em nosso planeta? Então vamos lá. Eu vou buscar aqui uma menininha conhecida da maioria aqui, que ela nos mostra direitinho por que é que nós sofremos tanto. Eu já disse, eu me identifico muito com essa menininha. Muito, muito. Vai, Beatriz. Mamãe, uma hora dessa eu não tenho lembrado não, mamãe. Uma coisa que às vezes eu não sei. Por quê?
sabe? Porque eu esqueci. Agora, tu fosse pra escola sexta-feira e tu já esqueceu. Já, mamãe. Eu sou criança, mamãe. Todo mundo esquece de alguma coisa, eu também. Certo. Até eu. Certo, até você. Só que você vai pra escola sexta-feira e você já esqueceu as coisas que você aprendeu. Mamãe, feriado não é pra gente lembrar o que a gente fez na escola, não. Feriado é pra se divertir, mamãe. Certo, minha filha, mas você tem que se lembrar as coisas que você aprende na escola. Mas eu não lembro. Não é problema meu. E é problema de quem? Meu? Deus. Por que de Deus? Porque Deus queria assim, mamãe. Pronto. Então, partindo do pressuposto, né, que nós somos espíritos encarnados, aí veja por que eu trouxe a menininha. A menininha, ela não quer fazer o dever e ainda o culpado é quem? É Deus. Partindo do pressuposto em que nós somos espíritos, que já temos dezenas de reencarnação, se nós assim o sofremos ainda no planeta Terra, é porque nós ainda não aprendemos a fazer o nosso dever de casa. Nós estamos de férias, né? E como a menininha disse, férias não é para estudar não, mamãe. Férias não é para estudar, né? E aí, quem leva sempre a culpa é Deus. E Deus, como mencionado aqui na palestra, já vem nos instruindo por baixo, há 3.500 anos de instrução que já poderia ter feito com que nós, fazendo realmente, literalmente, o dever de casa, as verdadeiras reformas que nós poderíamos vir fazendo de encarnação a reencarnação, talvez a gente já tivesse no planeta de regeneração. Talvez não, já estaríamos, é fato. Bastava cumprir os 2 mandamentos que Jesus resumiu a lei, né? Que seria amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o dever mais difícil. E aqui a gente vai chegar à nossa conclusão da nossa palestra. É a parábola do filho pródigo, muito conhecida. Essa parábola, ela ilustra muito bem todos os processos, entre aspas, daqueles que se afastam de Deus, seja literalmente agora na nossa encarnação presente, seja como espíritos se afastando de Deus, seja através das reencarnações, mostra qual é a postura de Deus Pai amoroso. E essa parábola é contada por Jesus e é conhecidíssima, né? Em que o Pai é riquíssimo, e Deus não tem mais rico do que Deus, né? Ele tem trilhões de galáxias com trilhões de estrelas. E aí esse pai rico, ele tem 2 filhos, e um dos filhos, não contente com aquela vida que levava e com aquela rotina, ele sonha já em ter a sua parte, coisa que ele só tinha direito após o pai morrer.
mas ele reivindica ao pai. Ele pede ao pai a sua parte da herança, o pai ainda vivo. O irmão estranha, o irmão dele, que ele vá pedir ao pai aquela parte. E o pai dá a parte da herança a ele. Ele sai no mundo, esbanja, como a gente já conhece muito bem essa história, esbanja tudo, gasta toda a riqueza que o pai, que era muito afortunado, o deu, e ele chega ao lamaçal de porcos e pensa assim: os empregados de meu pai vivem melhor do que eu, vou voltar para meu pai, vou pedir para ser um empregado dele, para trabalhar para ele. Isso depois que ele estava na lama junto com os porcos. E aí ele volta com a intenção de pedir um emprego ao pai. Só que quando o pai o vê retornar, o pai o abraça muito ternamente. O pai o abraça muito ternamente e lhe coloca um anel, que naquele tempo tinha uma simbologia de aceitação como filho, e manda fazer uma festa grandiosíssima. E aí seu irmão, que não estava presente nesse momento, ao chegar, não entende. Ora, esse meu irmão abandonou meu pai. Esse meu irmão abandonou os afazeres de meu pai. Eu estou aqui do lado de meu pai. Eu estou trabalhando o tempo todo com meu pai. E meu pai faz isso. O recebe dessa forma, o aceita, o perdoa e coloca ele novamente no seio da família. E aí ele vai se queixar ao pai dele. E o pai dele disse: alegre-se, pois teu irmão estava morto e agora vive. É assim que pensa, e Jesus quis mostrar isso. Deus, Pai amoroso. Você pode pensar o que você quiser dos seus irmãos carnais, dos seus confrades na casa espírita ou em qualquer denominação, mas Deus pensa totalmente diferente. Você pode pensar ou ficar magoado ou com raiva, e acontece da pessoa ficar magoado com a religião, porque na verdade ele não está magoado com a religião, não. Ele está magoado com Deus, com o Pai, porque alguns vêm para o centro, apronta e sai. Depois retorna. Isso não só no movimento espírita, mas na maioria das religiões. E quando essas pessoas são aceitas e são tratadas com dignidade, o mínimo de dignidade, os que estavam, acontece como o filho pródigo. Às vezes se revolta tanto que às vezes até abandona a sua própria religião. E às vezes fica perseguindo o irmão. Mas Deus, aquele da questão 963, que está atento e que é um Pai justo, bom e amoroso, estará sempre a cuidar de todos, até dos revoltosos também. Nessa parte tem uma canção, né, que
eu me identifico bastante com essa canção, porque eu mesmo inúmeras vezes me senti pior do que o filho pródigo, né? Eu convido agora o coral, né? Enquanto o coral vai se aprontando, nós iremos cantar 4 músicas, mas vamos começar por essa que diz assim, ó: eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou meu viver. Fui embora. Disse: ó Pai, dai-me o que é meu. Dai-me a parte que me cabe da herança. Fui para o mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Não iria me
depois dessa música aqui, a gente vai cantar. Depois eu vou fazer a prece final e passar para Cléo. Essa é uma música especial, é de composição, né? Aproveito até a filmagem de Jamila aqui. É de composição de nosso maestro do coral, Gilvan. E aí ele faz um convite para todos. Veja o convite que ele vai fazer, viu? Preste atenção. Afinando o amor.
Oremos. Pelos olhos do céu, afinando no amor, esse grupo musical que acabou de cantar, tentando fazer um trabalho para o Cristo e trazer vozes de paz. Sabemos que o nosso verdadeiro condutor é Deus, que o nosso Maestro é Jesus. E agradecemos por esse momento que estamos aqui. Pedimos a Deus, a nosso Mestre Jesus, que através de seus trabalhadores fiéis, amorosos, bondosos, derramem uma bênção de luz sobre o despertar da consciência, sobre todos os irmãos que aqui estão presentes, sobre os irmãos que não estão aqui presentes, sobre os irmãos desencarnados que estão aqui presentes e dos que se farão presentes no futuro. Que possamos, com a luz de Jesus, com o amor de Jesus, com a força de Jesus, que nos ensinou que nós temos um Pai, um Criador, que é amoroso, que é todo bondade, e pode nos ajudar e nos receber sempre de braços abertos, nos abraçar, nos acolher, nos fortalecer, nos ajudar, nos proteger. Somos gratos, somos gratos. Que Deus possa nos ajudar, possa nos perdoar e possa nos ensinar a amar. Agradecemos por tudo, com a bênção de nosso guia e modelo, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.